Boa noite, igreja. Hoje, gente, a gente vai falar sobre um livro muito conhecido inclusive por quem não é de uma comunidade religiosa, que é a história de Jó, né? Um dos personagens mais famosos, falados e retratados do Antigo Testamento. E a gente vai conversar sobre a vida de Jó, né? E eu vou trazer um versículo para vocês, é um só, você não precisa abrir sua Bíblia, para que a gente reflita sobre ele, que está em Jó, capítulo 2, versículo 9. E o versículo diz o seguinte: Então sua mulher disse: E você ainda vai manter sua integridade? Amaldiçoe Deus e acabe com isso de uma vez. Vamos orar? Deus, eu te agradeço a oportunidade de ouvir um pouco a Tua Palavra, e que tudo que seja dito aqui nesse momento, Senhor, não venha de mim, mas venha de Ti. Que nós estejamos dispostos a conhecer um pouco mais sobre o Teu reino e dispostos a ouvir aquilo que Tu tem para nós nessa noite. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o livro de Jó é um livro muito conhecido, né? Falado por muitas comunidades e de muitas formas. E sobre a sabedoria bíblica, a gente vai falar, além do livro de Jó, sobre a sabedoria bíblica que nasce a partir do livro dele, que tem como precursor o livro Lamentações de Jeremias. Nesse livro, nós temos mais ou menos 5 cânticos fúnebres. Por isso, é sim um livro de lamentações. E a gente tem no Antigo Testamento uma divisão que acontece mais ou menos assim. Nós temos os 5 primeiros livros, que são os livros da lei, os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos, que são Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Jó. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos 2 tipos de sabedoria. A primeira delas, que é a sabedoria de Salmos e de Provérbios, que está, portanto, nos livros poéticos, é uma sabedoria que foi feita ao som da harpa. Sabedoria que foi escrita nos palácios. Sabedoria que tinha a mesa farta, que nada faltava para o povo. A sabedoria que foi feita ouvindo a notícia de que o povo tinha conquistado uma outra terra. Então ela é uma sabedoria da fartura, né? Uma sabedoria que exalta esse cenário de prosperidade e vitória. Ela é uma sabedoria que o justo sempre vence. Aconteça o que acontecer, o justo ele sempre vai vencer. Mas dia menos dia, Deus vai prover para o seu povo aquilo que ele precisa. Então essa sabedoria ela foi escrita nesse cenário. Um cenário de fartura, extrema fartura. E ela é uma sabedoria que tem uma pegada mais otimista. É uma sabedoria que ela tem uma esperança muito grande e chega a ser muito otimista. Porque, independente do que aconteça, Deus olha pelo seu povo, né? E eu arrisco dizer que o livro de Salmos, ele provavelmente é o livro mais lido da Bíblia. O livro de Salmos é um livro que, hora ou outra, fala um pouquinho das dores do povo, mas é um livro otimista, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um dos versículos mais famosos do livro de Salmos. Poucos são os salmos que representam uma outra sabedoria da qual nós vamos falar também. A primeira sabedoria ela foi feita então ao lado do ouro, ao lado da harpa e ao lado da comida farta. Mas a gente tem uma outra sabedoria que foi construída num cenário completamente diferente do cenário do palácio, do cenário da fartura. O cenário agora ele não é de fartura e de vitória. Não é a sabedoria das notícias de que o povo conquistou mais um reino, de que venceu mais uma batalha, de que a construção do templo que estava sendo feita foi concluída.
Enquanto o primeiro cenário tinha esse cenário de fartura, o segundo cenário ele esquece todo esse lado, parece que não conheceu esse lado da fartura, e é escrita no cenário da dor e do sofrimento. Jeremias é então o fundador dessa sabedoria que é escrita no meio da dor e da lágrima. Parece que Jeremias não conhecia as benfeitorias ou tudo aquilo que Deus tinha provido para o seu povo, e escreve então uma outra sabedoria escrita no meio da dor e da lágrima. É uma sabedoria, gente, que não consegue responder sobre o sofrimento. É uma sabedoria que não tem resposta para aqueles que sofrem. A primeira sabedoria trazia toda uma resposta para o sofrimento e dizia: não se preocupe, Deus vai prover a sua necessidade. E a segunda sabedoria, ela diz: não, talvez Deus não faça isso. Era uma sabedoria que não tinha resposta. Porque quando as coisas não andavam bem, quando as coisas não resultavam no que o povo esperava, não havia resposta. O povo ficava simplesmente, parece que Deus se cala e não responde ao sofrimento do seu povo. A sabedoria de Salmos e Provérbios, ela se esgota quando a necessidade surge. Aquela sabedoria da esperança e do otimismo, ela se esgota quando o povo de Deus sofre. Quantas vezes a gente escuta alguém dizer: mas por que eu? Ou por que eu estou sofrendo? Ou Deus, por que aconteceu comigo? E a gente não tem resposta. E essa sabedoria do otimismo e da esperança de Salmos e Provérbios, ela parece inclusive completamente infundada diante do sofrimento humano. O Jeremias ele não escreve de dentro de um palácio. Ele não tem a mesa farta, ele não tem a notícia da vitória. Ele escreve vendo o seu povo ser levado preso e cativo. Jeremias escreve exilado, longe do seu povo e longe de tudo aquilo que ele gostaria de ter. E aí, depois de Jeremias, a gente tem o livro de Jó, que parece que é um livro que ecoa uma pergunta, e é o título que eu dei para a pregação de hoje à noite: e quando nada dá certo? Porque Jó tinha tudo. A história de Jó, e fica o dever de casa, o livro de Jó é muito grande, a história dele é muito longa, mas se você um dia tiver a oportunidade, leia. Jó tinha tudo. Mas ao longo do livro de Jó, a pergunta que sempre fica: e quando nada dá certo? E quando eu não tenho resposta para o meu sofrimento? O que eu faço? Quando aquela sabedoria não tem uma resposta para mim. Existe uma escola literária toda formada no exílio babilônico, para tentar explicar por que servos de um Deus todo-poderoso sofrem. Existem alguns livros históricos que foram escritos no exílio babilônico para responder essa pergunta: por que o povo de Deus, de um Deus todo-poderoso, sofre, sente dor, chora? Nasce então uma segunda sabedoria, que para algumas pessoas pode ser uma sabedoria pessimista, pode ser uma sabedoria que não se parece em nada com a sabedoria de Salmos e Provérbios. Essa sabedoria, na verdade, ela não é pessimista, ela é uma sabedoria realista e honesta. Ela é uma sabedoria realista e honesta com o povo de Deus. Ela é uma sabedoria que ela pode dizer que nem tudo dá certo e que às vezes a gente não tem explicação, mas existe uma forma de viver, ainda que você não tenha resposta,
ainda que as coisas não estejam dando certo, ainda que o seu sofrimento não tenha uma solução. Então, se a gente olha para essas duas sabedorias, a primeira, que é a sabedoria de Salmos e Provérbios, que explica tudo e que tudo dá certo no final. E a gente tem uma segunda sabedoria que diz não, que nem sempre tudo dá certo, que na maioria das vezes não dá. Vocês percebem que isso se parece muito com o discurso que a gente tem na nossa realidade evangélica brasileira, em que algumas igrejas pegam esse discurso otimista e transformam isso numa promessa de que não se preocupe, Deus vai prover. Você não vai sofrer, você é filho de Deus, filho do Senhor, a herança é sua. E existe um outro discurso menor, mas mais realista, mais honesto. Só que às vezes a gente cai no erro de anular uma sabedoria em detrimento da outra. Por conta dessa teoria da prosperidade, dessa promessa das comunidades religiosas em dizer, exija o que é seu porque você é filho do Senhor, a gente cai no erro de, por ser às vezes realista demais, ignorar esse discurso. Por que não, queridos? A gente não tem que ignorar essa primeira sabedoria. A gente só tem que entender que foi escrita num momento diferente, com uma realidade diferente. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho plena fé e certeza nisso. Mas quando faltar, eu tenho uma outra sabedoria que me permite viver. Então, se a sabedoria do o Senhor é meu pastor e nada me faltará não funcionar e não trouxer uma resposta para o meu coração, eu tenho uma segunda sabedoria que me permite viver. Que não se esgota, que não pega a minha vida, amassa e joga no lixo, porque eu não presto para nada, porque a minha fé é pequena. Então existe condição da gente conviver com as duas sabedorias. E a gente não pode cair no erro, então, de ignorar essa que é mais antiga, escrita numa outra época, com uma outra realidade, mas que ainda assim faz sentido. Quem passa por momentos de muita dor, de extremo sofrimento, ela não consegue ouvir esse primeiro discurso. Quem está passando por um momento de angústia, de dúvida, de extrema necessidade, ele não vai conseguir ouvir a primeira sabedoria. Então a gente tem que saber lidar com as duas. Porque parece que quem sofre não se encaixa nesse conceito de respostas prontas e soluções. Quem está sofrendo não consegue ter uma resposta pronta. Parece que não faz sentido você pegar essa resposta e encaixar no sofrimento de cada um. Porque a gente tem necessidades diferentes, perspectivas de vida diferentes. Você se sente às vezes carta fora do baralho quando você escuta determinadas respostas vindas de pessoas da igreja. Você diz, mas espera aí, eu acho que ele não está me ouvindo. Quando você diz que você está sofrendo e alguém vem e diz, não, mas não se preocupe, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Mas o meu sofrimento é tão grande que o que eu escuto não se encaixa, não cabe. Parece que eu sou carta fora do baralho. E por não me sentir naquela realidade, o que é que eu faço? Eu saio da igreja. Porque o discurso não se encaixa. Não traz uma solução, não traz um alento para o meu coração. Tem uma frase, é preciso juntar esperança com honestidade. A gente não deve considerar, isolar as sabedorias, mas é preciso juntar esperança com honestidade. Tem um trechinho do livro de Jó, que ele chega a dizer no momento de desespero, ele diz o seguinte: deveria Deus ter fechado as pernas e ter permitido que viesse à vida aquele que nasceu para sofrer.
Jó chega a dizer, olha, era melhor que Deus não tivesse deixado que as pessoas nascessem para sofrer. Porque o sofrimento existe, gente. O sofrimento ele vai vir para todo mundo, de um jeito ou de outro. Quantas pessoas a gente perde ao longo da vida e que sofreram tanto, por qualquer que seja o motivo. Parece que esse discurso de levantar as mãos para os céus e bater e dizer, não, é herança minha. Deus vai dar a cura, porque eu sou filha de Deus. Sou serva do Senhor. Percebem que esse discurso ele se esgota? Não faz o menor sentido. Como é que eu posso explicar, por exemplo, para a Patrícia, que perdeu a mãe, e eu não tenho resposta? Eu não tenho resposta para uma mãe que perde um filho. Eu não tenho uma resposta para você que perdeu seu irmão. Eu não tenho resposta para alguém que perdeu alguém perdido, desaparecido e nunca foi encontrado. Eu não tenho resposta. Porque parece que o discurso é vazio. Qualquer coisa que eu, Lani, diga é pouco. É muito pouco. E sobre o livro de Jó, eu queria tirar algumas lições essa noite para a gente conversar. Dito tudo isso, em primeiro lugar, quebre a lente da culpa. Quebre a lente da culpa. Lente é aquilo que nos permite ver. É essa lente. Qual é a lente da culpa? Ela é uma lente que não nos ajuda a enxergar. Sabe quando você está com... Eu sou míope, por exemplo. Eu uso lente de contato ou uso óculos. E eu não conseguiria enxergar vocês, a fisionomia de vocês, se eu não estivesse de lente. Mas a lente está aqui para me ajudar. Mas se essa lente estivesse suja, em nada ela adiantaria. Em nada ela me ajudaria, porque eu não conseguiria enxergar vocês. E a lente da culpa não nos permite enxergar a sabedoria e a palavra de Deus. Interessante que, sobre a história de Jó, voltando a falar de Jó, quando os amigos de Jó chegaram para falar com ele, Jó estava sofrendo. Ele tinha perdido seus bens, ele tinha perdido sua família e os seus filhos. Jó estava extremamente doente quando os amigos chegaram para vê-lo. E ele arrancava as feridas do corpo dele com telha, com caco de telha. Tamanha era a enfermidade de Jó. E a esposa de Jó, nesse cenário, disse aquilo que a gente leu no início da nossa mensagem: amaldiçoa teu Deus e morre. Porque Jó, você tinha tudo. Você tinha uma vida farta. Se Deus tirou tudo isso de você, amaldiçoa logo o teu Deus e morre. Acaba com esse teu sofrimento. Para ela fazia mais sentido Jó dar cabo da própria vida ou pedir que Deus assim o fizesse. E aí, os amigos de Jó, né? Durante a história dele, falam um monte de asneira. Um monte de coisa que a gente aprende pelo menos uma coisa com os amigos de Jó. Quando alguém estiver sofrendo, não diga nada. Se você não sabe o que dizer, não diga nada. Fique com ele, abrace, diga que você está perto, mas não fale nada, porque às vezes o falar não vai trazer benefício algum. Porque os amigos de Jó chegavam para ele e diziam: Jó, você tem algum pecado? Porque você deve ter algum pecado para estar sofrendo desse jeito. Você fez alguma coisa para Deus? Acho melhor você falar logo, confessa os teus pecados, porque aí talvez a tua vida comece a melhorar. Então, no lugar de ajudar, os amigos de Jó estavam fazendo o quê? Condenando ele por talvez um pecado que Jó tivesse. Mas aí, os amigos de Jó fizeram pelo menos uma coisa boa durante a história dele, que foi sentar ao lado dele
E os amigos dele ficaram 7 dias calados ao lado de Jó. Durante 7 dias eles fizeram companhia a Jó e ficaram calados. E aí o discurso e conclusão dos amigos dele, como eu disse, era de dizer que ele então não era justo. Lembra lá da nossa primeira sabedoria? Em que o justo terá a bonança, o justo receberá a herança do Senhor. Então a conclusão deles era o quê? Jó não é justo. Porque se Jó está sofrendo, aquela primeira sabedoria não se aplica. Em João 9, quando a gente escuta a história do cego de nascença, perguntam para Jesus: Jesus, quem foi que pecou? Foi ele ou os pais dele para que ele estivesse nessa situação? Alguém pecou, Senhor. Ou foi ele, o cego de nascença, ou foram seus pais. E aí a gente fica procurando respostas, culpados para aquele sofrimento. Quando a gente está muito mal, passando por um sofrimento muito grande, a gente fica querendo achar a resposta. Deus, eu fiz alguma coisa? Eu não sou merecedor do teu amor? Ou será que eu não estou arcando com as minhas obrigações na minha comunidade? Será que eu fiz alguma coisa que eu não acho que é pecado? Será? E a gente fica o tempo inteiro procurando respostas para aquele sofrimento, procurando culpados. E aí aparece Eliú. Eliú é um dos amigos de Jó, o mais novo. Aí Eliú entra na jogada, estava ali caladinho, ele ficou durante todo o discurso dos amigos de Jó, Eliú fica calado, só escutando. E ele fala: olha, eu estava aqui calado, eu não ia falar nada, porque eu sou o mais novo. E para mim a sabedoria está com os mais velhos. Então eu não ia falar nada. Mas eu vou falar porque eu estou vendo que a sabedoria não é apenas dos mais velhos, mas a sabedoria vem de Deus. Jó, tu tem algum pecado que justifica o que você está vivendo? Ele ainda fez a mesma pergunta dos amigos. Mas aí ele disse o seguinte: se tem, fala logo e nós vamos resolver. Mas se você não tem, fica quieto e escuta. Então Eliú estava ali caladinho, ouvindo os amigos de Jó falarem. Ele achava que era o mais novo, portanto não tinha sabedoria para trazer para aquele momento. Mas ele decide falar. E aí o segundo ponto que a gente pode aprender com o livro de Jó é: olhe ao redor para encontrar a sabedoria. Depois que a gente quebra a lente da culpa, a gente deve levantar nossa cabeça e olhar ao redor para encontrar a sabedoria. Porque a sabedoria, gente, às vezes vem de onde a gente menos espera. A sabedoria na vida de Jó, ela veio do mais novo e da minoria. E a gente tem que tomar cuidado com o discurso que vem da maioria. Aquele discurso que tem resposta pronta. Como a história do Senhor é meu pastor e nada me faltará, parece que ele cabe para qualquer sofrimento. Porque é um discurso dito pela maioria. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque as necessidades das pessoas, elas são particulares, elas são singulares. As pessoas têm necessidades diferentes e parece que às vezes o discurso da maioria não se encaixa. Ajudar as pessoas não é dar respostas prontas a elas, mas caminhar com elas. Isso para mim faz mais sentido. Não dar resposta. É melhor caminhar com as pessoas. Porque as minhas respostas podem ser um discurso que vem da maioria, pode ser um discurso que vem de púlpito, por exemplo. E pode ser que não faça sentido para você. Deus, ele usa muitas pessoas não habilitadas para fazer a obra dele. Sabe quando você escuta alguém falar, alguém que você não dá nada? Você diz assim: não, fulano não
tem nada para me oferecer. Não sabe nem o que ele está falando. Mas aí, num sábado à tarde, você escuta uma frase vindo dessa pessoa que você diz que não tem nada para te oferecer. E aí a sabedoria vem da minoria. A sabedoria vem de onde se espera. Então olha ao redor, porque talvez a resposta que você precise não vem do seu guru religioso, não vem do seu pastor, não vem do seu líder de ministério. Às vezes a resposta não vem nem da Bíblia. Pode ser herege o que eu estou dizendo, mas às vezes você lê e aquilo não faz o menor sentido para você. Então às vezes nem o que está escrito na palavra de Deus faz sentido. E a gente precisa olhar ao redor para encontrar sabedoria. Em terceiro lugar, se afaste da teologia da cerca. Não estou falando de pular cerca não, tá, gente? Tem nada a ver com isso, tá? Teologia da cerca. Quando Satanás chega para Deus e olha Jó e diz mais ou menos assim: sabe por que Jó é fiel a ti? Porque Jó era muito fiel a Deus. Aí Satanás pergunta para Deus: você sabe por que Jó é fiel a ti? Porque o Senhor colocou uma cerca ao redor dele. Nada de ruim acontece na vida desse homem. Então é muito fácil ser fiel a ti com essa cerca. É muito fácil ser fiel a Deus quando nada te falta. Quando parece que está tudo bem. Quando o seu salário está ok, quando as contas de casa estão ok, quando o seu casamento vai às mil maravilhas, quando os seus filhos são super educados e estudiosos. É muito fácil ser fiel a Deus quando você tem uma cerca. Mas a gente tem que se afastar dessa teoria da cerca. Se afaste da ideia que você tem um corpo fechado porque você um dia disse que acredita em Deus. Você não tem um corpo fechado, você não tem 7 vidas. Coisas vão lhe acontecer. Mais dia, menos dia você vai ter. Deus queira que não, mas e aí? E até o discurso Deus queira que não parece a sabedoria primeira. Coisas vão te acontecer. Se afaste da ideia de que você é príncipe, que você é filho do rei, que você não passa por problema e que você não tem dificuldade. Porque, sabe quando alguém chega para você e diz assim: eu tenho uma revelação para te fazer, irmão. Vou te dar uma revelação. Vocês perceberam que essas revelações nunca são para te colocar para baixo? Sempre são assim: você vai ser um vitorioso. Você vai ter o casamento dos seus sonhos. Deus me revelou que você vai ter o emprego que você sonhou. Você vai passar no concurso. A revelação nunca é do sofrimento, ela sempre é de colocar lá para cima. Amaldiçoa teu Deus e morre. Por quê? Porque você não está mais na cerca, Jó. Deus tirou tua cerca. E se Deus tirou tua cerca, é porque Ele não te ama. Se Deus pegou você, filho, servo fiel, tirou a cerca e deixou você perecer, é porque Deus não te ama. Isso é a resposta da esposa de Jó, que acompanhou toda a fidelidade dele. Eu não vou servir a um Deus que não cumpra os meus desejos, não faz sentido. Eu tenho que servir a um Deus que eu sendo fiel a Ele, Ele vai retribuir. Eu não vou servir a um Deus que permite que o sofrimento bata na porta da minha casa. Eu não vou servir a um Deus que, por exemplo, deixa meu pai passar por um câncer no intestino agora. Porque eu sou serva dele. Eu estou no domingo pregando na casa do Senhor. Eu não vou servir esse Deus. Porque Deus permitiu que o sofrimento entrasse na minha casa. Em quarto lugar,
e último que a gente tem para aprender com Jó. E aí parece que quando eu disse que a Elisângela trouxe um spoiler da pregação, e o louvor fez isso também, Deus continua sendo Deus. E Ele continua sendo bom. Deus continua sendo Deus. E Deus continua sendo bom. A gente tem que parar de brincar. Parece às vezes que a gente faz brincadeira de criança. Sabe o bem me quer, mal me quer? Que a gente arranca a pétala da florzinha. Aí a gente faz assim, ó. Deus me deu um emprego. Bem me quer. Eu perdi meu emprego. Mal me quer. Meu filho passou no concurso. Bem me quer. Eu não tenho dinheiro no final do mês. Mal me quer. Isso é muito infantil. Isso é muito analisar a vida de acordo com as suas circunstâncias. E a gente fica nesse bem me quer, mal me quer. Ora Deus me ama, ora Deus não me ama. Ora Deus é bom, ora Deus é mau. Com esse discurso infantil. E eu digo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, para você que está passando por uma dor muito profunda, talvez por um luto, isso não significa que Deus não te ame. O seu sofrimento, a causa do seu sofrimento, a resposta para o seu sofrimento não é que Deus não te ama. Porque Deus é bom. Isso é imutável. Isso não vai mudar. Então a causa do seu sofrimento não é que Deus não te ama. Porque Ele tirou a cerquinha da sua vida. Deus Ele não funciona sob essa lógica humana. Que ora é bom, ora é mal. Sim, não, preto e branco. Não é assim. A lógica de Deus não é essa. Tem um autor que eu gosto muito de ler, que é o Philip Yancey. Tem uma frase no livro dele que ele diz assim: não há nada de errado que você faça que Deus passe a lhe amar menos por isso. Não há nada de errado que você faça que Deus passe a lhe amar menos por isso. E não há nada de bom que você faça que Deus passe a lhe amar mais por isso. Deus te ama. Deus é bom. Quando Deus faz uma coisa boa na sua vida, querido, agradeça. Mas não ache que Deus está lhe amando mais por isso. Porque seria muito egoísmo. Isso significaria que Deus não amou nem o próprio Filho quando o deu em sacrifício. Deus não amou nem Cristo, sob essa lógica, quando deu o seu Filho em sacrifício. Então não faz sentido. Deus não te ama menos pelo erro que você cometeu e comete, pelo pecado que você tem, pela falta que você deva ter, pelo erro de conduta e caráter. E Deus não te ama se você é perfeito, bonzinho, servo de Deus e está na igreja todo domingo. Não é essa a lógica do Senhor. E é isso que acontece no livro de Jó. Jó amava Deus porque Ele era bom para ele. E quando Jó perdeu tudo, Jó aprendeu a amar a Deus a si mesmo. Até então Jó só conhecia Deus como Deus que provém, que tem a sabedoria de salmos e provérbios e que traz bonança e fartura para a sua vida. Mas quando Jó perde tudo, e tudo é tudo mesmo, ele aprende a amar a Deus pela bondade de Deus. Independente de Deus ser bom ou não aos olhos dele. Jó simplesmente aprendeu a amar. A graça de Deus, ela não se move pelos erros e acertos que a gente tem. A graça de Deus se move pelo próprio amor de Deus. Senão parece aqueles joguinhos de
de parque de diversão que você vai procurar um bonequinho, um jogo de pelúcia, um ursinho de pelúcia. Então Deus é bom, aí a mãozinha, aí eu sou boa, né? A Lani faz uma coisa legal, bacana, aí a mãozinha de Deus vai lá e se mexe para fazer algo de bom para a minha vida. Aí a Lani vai e erra. Aí a mãozinha de Deus volta, porque a Lani foi ruim, que a Lani pecou. A graça de Deus, ela não se mexe com essa lógica. A graça de Deus se move pelo amor, para todos os lados, independente daquilo que a gente faz. Jó era muito temente a Deus. Além de ser muito fiel, era muito temente a Deus. E quando ele ouviu o que a esposa dele disse, ele responde: você fala como uma louca. Receberia eu de Deus o bem e não o mal? Receberia eu o bem e não o mal? Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu retornarei. Mas no final do livro de Jó, e eu encerro aqui a minha mensagem, no final do livro de Jó ele diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te viram. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje, Senhor, os meus olhos te viram.